Olá, bem-vindo a mais um episódio da série Um Diagnóstico Não É Uma Sentença. Eu resolvi gravar esse episódio para explicar um pouquinho para as pessoas as bases, os fundamentos que me levaram a oferecer para a Vitória toda essa gama de estimulações, que não são só estimulações no nível físico, mas no nível emocional, mental e espiritual. E para isso, eu vou começar respondendo a pergunta que sempre me fazem. Maritza, você é cristã e está falando de física quântica, de programação neurolinguística, de decretos? Sim. E eu vou explicar para vocês por que eu estou falando disso e vivenciando isso. A física quântica ela não é capaz de salvar ninguém no conceito que nós temos de salvação, que vai muito além de inferno e céu. Salvação é segurança, salvação é vida, salvação é novidade de vida. Vai ter um vídeo que eu vou dedicar a essa palavrinha maravilhosa. Bom, mas enfim, quando Jesus fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará, foi lá que eu encontrei digamos, o versículo que me despertou a utilizar toda a obra criadora a favor da vida. E o capítulo está em Romanos, versículo 37 a 39. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui, o texto que abriu meus olhos foi: nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. A física quântica, assim como a física clássica, ela foi descoberta. Descoberta porque era algo que já existia. Até os cientistas começarem a fazer os estudos acerca das leis da física, para nós aquilo não existia. Mas a partir do momento que alguém começou a estudar, outros pesquisadores cientistas também começaram a estudar, e a sociedade acabou validando essas leis. Portanto, se não foi e não é uma invenção do homem, ela é uma criação do mesmo Deus que me criou. Portanto, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus. Foi aí que eu comecei a buscar um entendimento mais profundo sobre a física quântica, mas não só sobre a física quântica. Na realidade, nós temos vários planos de existência. Então, eu tenho plano físico, eu tenho plano emocional, eu tenho plano mental e eu tenho plano espiritual. E existem algumas publicações que falam das leis universais, como também existem publicações que falam sobre o poder da nossa mente, do nosso subconsciente. Joseph Murphy foi um PhD que estudou bastante a mente. Mas, por incrível que pareça, quem me motivou, a começar a estimular a Vitória, além do físico, foi Napoleão Hill. E aí todo mundo fala, Napoleão Hill? Sim, Napoleão Hill. Aquele que escreveu Mais Esperto que o Diabo, aquele que escreveu Quem Pensa Enriquece, aquele que escreveu sobre as leis do sucesso e do triunfo. Ele. O que poucas pessoas sabem
é que Napoleão Hill tinha um filho que tinha problemas auditivos. Ele era deficiente auditivo. E esse capítulo fez toda a diferença na minha vida para começar a estimular a vitória nos níveis mentais e emocionais. E é sobre isso que eu vou falar agora. Vou dividir com vocês algumas partes do livro Quem Pensa Enriquece, nas quais o Napoleão Hill fala sobre o que ele fez com o filho dele que apresentava deficiência auditiva. Ele começa assim: ninguém está pronto para alguma coisa até acreditar que pode tê-la. O estado mental deve ser de crença, não só de esperança ou vontade. A mente aberta é essencial para acreditar. Mentes fechadas não inspiram fé, coragem e crença. Como todos nós sabemos, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele continuou escrevendo assim: quando o médico falou para ele que o filho dele jamais iria ouvir, ele contestou a opinião dos médicos, porque ele achava que ele tinha esse direito, e ele tinha mesmo. E ele escreve assim: em minha mente, eu sabia que meu filho ia falar e ouvir. Como? Tinha certeza de que havia um jeito e sabia que o encontraria. Pensei e me lembrei das palavras do imortal Emerson. Todo o curso das coisas vai nos ensinar a fé. Só precisamos obedecer. Existe orientação para cada um de nós. E escutando com humildade, ouviremos a palavra certa. Aí ele pensou: palavra certa? Que palavra é essa? Desejo. Mais que qualquer coisa, desejei que meu filho não fosse surdo e incapaz de falar. E desse desejo nunca me afastei, nem por um segundo. Assim que a criança crescesse o suficiente para cooperar, eu encheria a sua mente tão completamente com um desejo ardente de ouvir, que a natureza traduziria esse desejo em realidade física por métodos próprios. Ele escreve ainda mais: toda a adversidade traz com ela a semente de uma vantagem equivalente. E foi isso que eu fiz. Como meu filho não questionava nada do que eu dizia, eu vendi a ideia de que ele tinha uma vantagem distinta sobre os demais e que essa vantagem se refletiria de inúmeras possibilidades, de inúmeros jeitos. Por exemplo, os professores na escola notariam que ele não tinha as orelhas e, por causa disso, dariam a ele uma atenção especial e o tratariam com bondade extraordinária. E, de verdade, sempre fizeram isso. O que mais? Vamos lá. Quando ele tinha uns 7 anos de idade, ele mostrou a primeira evidência de que o meu método estava dando certo. O meu método de estimulação mental estava dando certo. Eu ri porque soube que a empreitada de plantar na mente do meu filho uma atitude de fé nele mesmo havia dado certo. Portanto, um jeito definido e prático de converter sua incapacidade em um bem equivalente seria dever de todos os pais. Bom, por isso, eu comecei a pensar em dar a Vitória as oportunidades de ter estimulações que talvez no mundo tradicional de terapias ela não tivesse acesso. Então eu comecei a minha busca frenética por estimulações, nos vários níveis que a compõem: físico, emocional, mental e espiritual. Bom,
Existem algumas leis universais que eu amo de paixão estudar, e uma delas é de que o universo é mental. É a primeira lei do hermetismo. E o que acontece com essa lei? Acontece aquilo que Platão falou. Mundo das ideias. Tudo que se manifesta no mundo existiu antes, num plano mais sutil, que Platão chamava de mundo das ideias, mas que outros escritores, outros pesquisadores chamam de vácuo quântico, chamam de substância amorfa, qualquer que seja o nome que se dê. As coisas que hoje a gente enxerga, elas são fruto do pensamento. No livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, ele coloca umas frases muito inspiradoras. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior, o que valida a primeira lei do mentalismo. E ele coloca uma fórmula, que pensamentos mais sentimentos mais ações geram seu resultado. E que de onde que vêm esses pensamentos? Esses pensamentos vêm das suas crenças, dos seus paradigmas, dos seus modelos, de tudo aquilo que você acredita que é real e que é verdadeiro, né? Bom, se você é aquilo que acredita ser, e isso tem uma palavra que depois eu vou me lembrar em Provérbios que diz que aquilo que você crê ser, você é. Vou deixar aqui registrado essa passagem de Provérbios para vocês. Eu comecei a pensar então que, tá certo, a vitória escrever é resultado, a vitória falar é resultado, a vitória tornar-se uma pessoa feliz e plena, isso também é resultado. Mas não vai ser resultado dos meus pensamentos, das minhas convicções e dos meus sentimentos, isso tem que partir dela. Portanto, espelhando o Napoleão Hill, que diz que inclusive você pode espelhar as pessoas de sucesso e trilhar os caminhos parecidos que elas trilharam, que você consequentemente vai obter também sucesso. Eu comecei a pensar em estimular a Vitória, para que ela começasse a perceber que existem coisas, né, dentro dela e fora dela que ela pode sim desfrutar. É claro que a Vitória, ela está com 6 anos, então ela ainda não tem aquela consciência de filtrar, de determinar, e é por isso que com ela eu não faço ainda os decretos quânticos. Mas eu ensino a ela que o mundo é um mundo de causa e efeito. Essa é a 5ª lei do hermetismo. Ou, como diz na tradição cristã, é a lei da semeadura. O que você semear, você vai comer. Que a vida é feita de causas e essas causas provocam efeitos, provocam resultados. Então, se ser pleno e feliz é resultado, vitória é saber falar, escrever e etc. é resultado, eu teria que criar as causas corretas. E sabendo que o mundo ou que o universo é mental, eu teria que povoar a mente dela com ideias, com desejos, com fé e convicções de que ela é capaz de fazer qualquer coisa. Bom, a gente está falando um pouquinho das leis universais e eu estou falando um pouquinho de mente, mas isso vale também para a parte emocional e vale também para a parte espiritual. Em todos os planos a gente tem que ser inteligente. E a inteligência aqui, a que eu me refiro, é aquela que eu aprendi com a filósofa Lúcia Helena Galvão. Inteligência é saber escolher dentre. Então, no plano físico, eu sei escolher dentre as coisas físicas as que me fazem bem. No plano emocional, eu sei escolher as emoções que dão as melhores sementes, porque elas vêm dos melhores pensamentos que eu também escolho ter e que vêm da força do meu espírito, que é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, a minha caminhada em estimular a Vitória em todos os planos foi justamente para permitir que ela fosse muito além de qualquer deficiência que a trissomia do 21 poderia trazer. A trissomia do 21 foi algo manifestado
no mundo físico, mas ela é muito mais do que o mundo físico. E, portanto, o meu trabalho como mãe é estimular que toda essa grandeza, que toda essa abundância, ela se torne de verdade realidade no mundo da matéria. Nos próximos episódios nós vamos falar muito acerca disso. Eu vou mostrar para vocês uma série de coisas que eu faço na rotina da Vitória. Ela tem o milagre da manhã dela, como ela tem também o ritual de dormir, né? Então eu vou passar para vocês todas essas coisas porque tem feito muita diferença na vidinha dela, na minha vida e no meu marido. Porque tudo isso tem transformado a família, tem transformado a nossa identidade. E quando eu digo identidade, é fazendo menção, sim, à segunda lei universal, segundo o Hermetismo, que é da vibração, né? A vibração, os sentimentos, a frequência com a qual você vibra, essa é a sua identidade, a identidade do seu ser. Então a nossa família, depois de todo esse trabalho, eu posso dizer que está vibrando muito mais na frequência do amor, da alegria, da gratidão. Espero vocês nos próximos episódios. Um beijo.